Olá, boa noite, pessoas lindas. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena história que eu vivenciei aos meus 13 anos de idade e que eu gostaria muito que você soubesse como foi importante para mim essa experiência. Aos 13 anos de idade, eu montei a minha primeira empresa e eu vou contar agora para vocês. Continuando minha história. Eu acho muito incrível contar. As pessoas, elas vivem de histórias, né? Temos histórias, temos que contar. Então, vamos lá. Um certo dia eu estava andando na rua com a minha bicicletinha. Tava lá eu com a minha bicicletinha, né, andando. De repente, eu vejo um bar. Aí eu paro na frente do bar. Parei. Do nada veio assim na minha cabeça um negócio que eu precisava fazer algo por aquelas pessoas que estavam ali jogando aquela tal da sinuca, né? Aqueles bar nada glamouroso do Brasil, né? Mas eu achei interessante que a visão que eu tive foi muito legal. Aqueles homens que estavam lá jogando o bilhar, eles não tinham nada naquela época, naquele dia. Eu não tinha visto nenhuma estufa de salgadinho, nada. Era somente um bar de bebida alcoólica e aquela mesa de sinuca. Eu parei na frente do bar, olhei, fiquei olhando lá para dentro do bar, fiquei lá na rua parado um tempinho ali, olhando e analisando, procurando se tinha algo ali de comer e não tinha. Aí eu corri lá na minha casa e já fui pensando, eu vou fazer pastel para vender e eu vou vender pastel para aqueles homens que estão sem comida, sem comer, eles só estão bebendo e eu vou ganhar muito dinheiro e já assim, mentalizei, já idealizei algo na minha cabeça muito grande e corri lá para minha casa. Chegando lá, convoquei a minha primeira equipe de trabalho. Eu fui lá e fiz. Eu já fui mentalizando, já fui pensando na minha ida com a bicicletinha, eu já fui pensando quem que eu ia trabalhar, com quem ia trabalhar na minha empresa, quem eram as pessoas certas, qual seria a posição daquela pessoa dentro da empresa do pastel. E foi assim, surreal. Eu achei incrível a minha primeira gestão da empresa do pastel. E eu vou contar até o final para vocês. Bom, chegando lá na minha casa, né, eu passei na vizinhança, nos meus colegas, meus amigos queridos. Um beijo para todos, que depois eu vou citar os nomes. E convoquei, né, os principais da nossa empresa, né, que tava ali, os principais mesmo que entraram no grupo, que vestiram a camisa mesmo, foram eu, meu irmão, William, a Rosângela, e a Branca, Rosinete o nome dela, mas a gente chama de Branca até hoje. Esses integrantes foram a chave principal da nossa empresa do pastel. Aí ali eu comecei a minha gestão, né? Eu já sabia, gente, o perfil de cada amiguinho meu. Eu já sabia todos os perfis ali. Então, eu vindo com a minha bicicleta na rua até chegar na minha casa, eu já tinha montado na minha cabeça quem iria fazer o que dentro da empresa. Eu cheguei lá e já chamei Rosângela, Branca, William, vem aqui que a gente vai fazer pastel. E tá vendo aquele bar ali? A gente vai vender pastel ali naquele bar. Como eu sou a mais velha de todos ali, então assim, os meninos, eles sempre gostavam muito de mim, das minhas ideias, que não era assim muito normal, tá? Diga de passagem, mas funcionava no final. Então, o que eu fiz? Chamei, ok. Aí ali eu deleguei cada função para cada um dos meninos ali, né? E ali a gente começou a fazer o pastel. Só que antes de fazer o pastel, um detalhe, nada me impedia. Eu sabia fazer pastel? Claro que não, eu tinha 13 anos. Então, eu nunca tinha feito um pastel. Como hoje, você vai no mercado ali, tem a massa de pastel pronta. Você coloca carne moída ali, fecha e frita, né? Eu não. Naquela época, tinha que fazer o pastel na mão. A massa, a carne, tudo. Aí, o que eu fiz?
Fui na minha mãe e falei, mãe, né? Lógico que eu não contei pra ela toda a estrutura que eu tava montando dentro da cozinha dela. Eu não contei esse pequeno detalhe, né? Minha mãe era costureira, então ela estava na salinha de costura dela trabalhando. E eu cheguei e falei, mãe, como que faz massa de pastel, né? Aí ela falou, coloca isso, água, trigo, óleo, sal, os negócios. Eu falei, daí eu peguei, anotei lá no caderno, né? E corri lá pro nosso ponto da empresa, que é a nossa grande cozinha, né? Pra fazer os pastéis. E ali a gente começou a fazer. Aí eu falei pra Rosângela, ela ia ficar responsável pela carne moída, porque a mãe dela fazia uma comida assim maravilhosa. Então a Rosângela, ela sabia muito fazer o tempero de carne. Então assim, eu falei, a Rosângela vai fazer o tempero dessa carne, né? O meu irmão ficou na parte de cilindrar a massa, sair fininha, sabe? Fininha aquela massa. Eu fiquei na parte de fazer a massa, então eu coloquei a mão na massa e fiz aquela massa do pastel conforme a minha mãe tinha ensinado. Dei pro meu irmão cilindrar, aí nós dois cilindramos juntos aquela massa até ficar fininha assim, bonitinha. Aí a gente pegava e ia cilindrando a massa, passava pra Rosângela, que já tinha feito a carne moída, ela colocava a carne moída dentro da massa e fechava, né? E fechava lá, era com garfo ainda, gente. Garfinho ali, ó, pra fechar o pastelzinho. E ali fizemos a nossa grande linha de montagem, né? Da nossa empresa do pastel em Juína. Siga o próximo capítulo. Aí, gente, voltando à nossa história linda, maravilhosa de empreendedorismo infantil. É o nome que eu dei hoje, né? Bom, fizemos todos os pastéis, deu tudo certinho, a massa ficou boa, só que a gente não sabia fazer perfeito, então ficou grosso, assim, não grosso desse tamanho, mas ficou grosso assim, não fino, e fizemos os pastéis ali, e eu já tinha programado para uma pessoa vender, uma estratégia minha, que quem iria vender os pastéis seria a Branca, por quê? Porque ela tinha o dom de venda desde quando eu conheço ela. Então, ela sempre vendia picolé na rua, vendia pastel, vendia bolo pra mãe dela, ela vendia um monte de coisinha, assim, que tudo que ela conseguia, dava pra vender. Ela ia e vendia. Então, eu falei, a Branca que vai vender os pastéis. Então, na minha gestão da minha empresa, eu tinha delegado cada função para cada pessoa, porque eu tinha pegado o perfil de cada um e colocado cada um para fazer a função que eu sabia que iria dar certo. Então ali a gente colocou todos os pastéis dentro de uma bandeja e a gente falou, Branca, vai lá naquele bar lá e vende todos os pastéis. A Branca foi, porque ela já era bem acostumada aí. E nós ficamos ali na esquina de casa vibrando para que ela vendesse todos aqueles pastéis e aquela loucura, e a gente ficou... Aí tá, a Branca entrou naquele bar, a gente ficou assim, parado, esperando. De repente, a Branca aparece naquela porta, gente, com aquela bandeja sem nenhum pastel. E ela gritava, eu vendi tudo. Uma alegria assim, irradiante, impressionante, que só a gente que tava naquele momento lá, a gente conseguiu entender e sentir, vibrar e ver que todo o nosso esforço daquele dia deu muito certo. Ela vendeu todos os pastéis. Aí ela veio correndo pra perto de nós, assim, a gente lá na esquina gritando. Eu, meu irmão, a Rosângela, a minha irmã e a irmãzinha da Rosângela também tava lá brincando. E aí a gente começou a gritar e vibrar e ficar muito, muito feliz porque a gente conseguiu que desse certo a nossa primeira empresa, e deu muito certo. E a gente vibrava e agradecia, e eu agarrava o outro e abraçava e pulava. Lá na esquina ninguém entendia bolufas do que estava acontecendo, mas a nossa empresa, gente, foi um sucesso gigantesco. O que eu posso
passar para vocês agora um pouquinho dessa nossa história. O que eu posso passar para você que tem uma vontade de abrir um negócio, mas fica com muito detalhezinho, é o seguinte, amigo, amiguinho e amiguinha. O melhor é o feito do que o bem feito. Entendeu o que eu quero passar para vocês? Nós éramos criança, não sabíamos fazer pastel. Aprendemos ali de qualquer jeito, que minha mãe só foi falando, eu fui anotando. A gente colocou em prática, fomos aprendendo na prática. Teve vários erros, mas a gente conseguiu alcançar nosso objetivo fazendo o não perfeito. Porque a perfeição, automaticamente, ela viria para nós, se a gente tivesse continuado com a empresa, com certeza absoluta, a gente ia se aperfeiçoar nos pastéis. Só que, infelizmente, éramos criança e a nossa empresa ela faliu naquele mesmo dia, porque a minha mãe, ela não sabia da bagunça que a gente tinha feito na cozinha dela, e quando ela viu, a gente tinha gasto toda a matéria-prima do pastel, e a gente não repôs, a gente não sabia essa gestão, a gente não conseguiu fazer. Daí a minha mãe ficou muito brava pela bagunça, porque a gente gastou as coisas tudo da cozinha dela, e ela não falou, pode parar, não vai fazer mais isso, não quero mais saber de bagunça na minha casa, nananã, blá, blá, blá. Aí o que aconteceu? A gente faliu a empresa naquele mesmo dia, mas com um gostinho de vitória que tá até hoje aqui pulsando no nosso coração, e para mim é um aprendizado muito grande, e eu queria muito que vocês ouvissem essa história. E se você agora, nesse momento, tem vontade de abrir uma empresa de qualquer coisa, não fica no coma cai, não fica ali naquela coisinha de eu tenho que fazer perfeito, tenho que elaborar, não planeja tanto, gente. Tem a ideia, vai lá e faz. No decorrer do tempo, vocês vão aprimorando, vocês vão aprendendo a lidar com a situação, com os seus clientes, com a gestão, e ali você vai ter êxito, se for verdadeiro. Se nasceu aquela coisa verdadeira, se der aquela borboleta no estômago, como dizem, você vai e faz, tá bom? Porque a nossa empresa surgiu do nada, a gente simplesmente colocou em prática, tirou o medo. Na verdade, criança nem tem medo, né? Então, é outro insight. Pra que medo, né? Vai e faz, né? Obstáculo, com certeza teve, mas a gente não deu importância ao obstáculo. O primeiro obstáculo que eu tinha e que eu tive na época que eu não sabia fazer pastel. E o que aconteceu? Eu perguntei pra minha mãe. Então, eu quebrei essa barreira e busquei uma solução, e minha mãe passou, e ali a gente colocou em prática. Ia dar certo? Não sei, mas deu, porque a gente colocou em prática. Só vai saber se colocar em prática. Beleza? Um beijo pra vocês.